Explode na internet relacionamentos bem-sucedidos, como eram o do Whindersson Nunes e da Luísa nos primeiros anos, ou, por exemplo, o queridinho de todos, o Júlio Cocielo e a Tatá, né? O relacionamento deles, por exemplo, se popularizou por um vídeo viral do seu casamento e as pessoas até hoje se perguntam como é possível ter um relacionamento tão bom assim. Eu acho, primeiro de tudo, muitos desses relacionamentos bem-sucedidos na internet, e eu não estou falando dos específicos, tá? Eles são grandes mentiras, né? Eles são mentiras de redes sociais. Pessoas que vivem vidas tão normais, frustrantes e cansativas como vocês, mas que nas redes sociais passam o ideal de vida perfeita, como, por exemplo, o próprio Whindersson, né? Quando o relacionamento dele estava fechado dentro de uma bolha, parecia que, nossa, ele vive um relacionamento maravilhoso, é um exemplo de relacionamento. Quando se colocaram câmeras ali, viu-se diversos problemas dentro do tipo de relacionamento que ele tinha, né? Mas, veja bem, e quando a gente pega relacionamentos como o do Cocielo e da Tatá, por exemplo, que é um relacionamento muito bem sucedido, onde as partes vivem felizes, onde todo mundo está satisfeito, como é que a gente pode levar isso em consideração para a nossa vida? Cara, uma coisa que poucas pessoas põem na mesa sobre relacionamentos, mas que tem um peso muito grande, é sorte. Sorte como sendo um dos fatores para um bom relacionamento. Veja bem, existem diversas coisas que vão baselar um relacionamento bom. Eu acho que a principal dela é a compatibilidade de personalidade. As pessoas pensarem de uma maneira igual, sentirem de uma maneira igual e agirem de uma maneira igual, né? Essa ideia de que oposto se atrai é coisa de otário, né? A realidade que um relacionamento bem sucedido é um relacionamento que é homogêneo. É um relacionamento que ele é igual, que ele é baseado nas mesmas coisas. E veja, existem pessoas que pensam parecido, mas sentem diferente. E o fato de sentir tem um peso muito grande dentro dos relacionamentos. Igual, eu penso que deve se casar e deve se morrer com aquela pessoa que se casou, e a outra pessoa pensa a mesma coisa. Mas, no decorrer do dia a dia, temos sentimentos diferentes. Eu sinto que uma coisa é bobeira e aquela pessoa sente que aquilo dali é importante. Então você vai ter muita discussão, briga, desgaste do relacionamento pelo sentimento das pessoas mesmo. De aquilo que você sente ser importante, o outro acha que é bobeira. Então você tem ali, por exemplo, pessoas que pensam parecido, mas sentem diferente. Você pode ter pessoas que sentem parecido. Eu sinto que isso é importante, aquilo é bobeira, isso é importante, aquilo é bobeira. E os dois sentem a mesma coisa. Mas vocês podem, por exemplo, ver o mundo de maneira diferente. Então, o cara ele quer ter um relacionamento tradicional conservador e a mulher quer ter um relacionamento igualitário. E aí você vai ver, ou ao contrário, né? Aí você vai ver o quê? Pessoas que sentem, que dão valor às mesmas coisas, mas que têm valores diferentes. E aí isso causa briga, conflito e acaba ruindo o relacionamento, né? Então é a questão de sentir, a questão de pensar e a questão até mesmo de agir, né? Porque existem pessoas que pensam, sentem, mas não agem. E pessoas que pensam, sentem e agem, né? E aí você me fala, com tantos fatores, com tantas coisas, como é que eu vou arrumar uma pessoa que ela seja compatível? Obviamente, 100% é impossível, mas que tenha aí 80% dos pensamentos parecidos, dos sentimentos parecidos e dos ideais parecidos. Cara, é o fator sorte. A realidade é que, se você for ver a probabilidade, né, de pessoas que têm exatamente as mesmas aptidões, desejos, pensamentos e sentimentos que você nesse mundo, né? Ou pelo menos nesse país, ou nesse estado, ou nesse bairro, na sua área de atuação, é uma probabilidade bem baixa de você conseguir encontrar essa pessoa, e mesmo que você encontre, não tem como saber se você vai conseguir atrair ou ser atraído. Você pode, por exemplo,
encontrar uma mulher que pensa, sente e age exatamente igual você, só que ela é muito mais bonita do que você e não vai ter atração. Ou você ter uma mulher que pensa, age e sente, mas ela é muito mais feia e não vai ter atração, né? É complicado porque é muito difícil achar, e mesmo que ache, qual é a garantia de que as coisas vão dar certo? Tá entendendo? Ela pode ser de uma família muito rica e você de uma família muito pobre. Vocês podem nunca conviver nos mesmos ambientes. Vocês podem nunca se conhecer. Você entende que o fator sorte ele tem um peso muito grande no que tange os relacionamentos? E isso, cara, é uma coisa que as pessoas não levam em consideração, mas que tem uma capacidade fenomenal de se mudar as coisas. A realidade é que a maior probabilidade que existe é de você entrar em um relacionamento onde vocês vão ter ideias semelhantes, assim, 50-50, e que o relacionamento, quanto mais tempo passar, mais desgastado vai ficar, né? Eu vou gravar um vídeo sobre o ciclo dos relacionamentos, porque todo relacionamento tem um ciclo, um começo, que leva a um fim e ao início de um novo relacionamento, e vocês vão perceber que se você pegar os relacionamentos e você colocar eles em uma cadeia de 10 anos, a maioria dos relacionamentos vão acabar, tá entendendo? E aqueles que não acabar, na sua maioria, vão viver por uma comodidade, mas uma comodidade estressante, né? Não uma comunidade idealística, mas algo que um se estressa muito com o outro, mas já tá ali, então vai. E pouquíssimos relacionamentos realmente vão dar certo, tá entendendo? Se eu fosse falar, se eu fosse chutar um número, eu diria aí que 2% dos relacionamentos realmente dão certo. É um número, cara, ínfimo de pessoas que conseguem ter relacionamentos que são realmente bem-sucedidos. A maioria das outras pessoas entram em relacionamento e esse relacionamento ele vai se desgastando por um tempo até uma hora que não sobra nada e se separa, ou entram em relacionamento e permanecem por uma comodidade, mas vivem completamente infelizes dentro da sua própria relação. Para eu poder falar de casais que são felizes mesmo, eu vou estar falando de pouquíssimas pessoas que conseguem alcançar isso. E, cara, não tem muito o que você fazer. Você pode selecionar o melhor possível, mas não tem como você manipular o jogo para probabilidade, para sorte, ela sorrir para você, sabe? É um jogo de loteria. Você pode ganhar ou não. Você pode jogar, escolher os melhores números, mas você não tem como garantir que você vai ganhar esse jogo. E esse fator ninguém leva, né? Existe, sim, pessoas que são compatíveis com você, mas quem disse que você vai conseguir encontrá-las? Quem disse que se você encontrar você vai conseguir atraí-las ou ser atraído por elas? Nada te garante isso, tá entendendo? Poucas pessoas realmente conseguem. E o fator sorte, cara, é um fator predominantemente grande nisso daí. Se eu fosse falar, eu diria 2% dos relacionamentos realmente são felizes. A maioria dos relacionamentos ou permanece por comodidade ou acaba se desgastando até ser destruído. E aí? O que você faz? Nada, né? Você tem que aceitar aquele princípio estoico de que você deve abrir mão das coisas que você não controla. Você não controla se você vai ter um relacionamento feliz. Você controla se você vai ser uma boa pessoa dentro de um relacionamento, se você não vai abandonar os seus valores no relacionamento e se você vai ser uma pessoa justa dentro de um relacionamento. A única coisa que a pessoa pode se focar em qualquer nível de relacionamento, pra galera que é Megatron e que só vai namorar e terminar namoros, ou pra galera que queira ainda em 2022 formar uma família, ter filhos, seja seguindo o padrão que você quiser, seja o padrão que é obviamente melhor, que é o padrão igualitário, ou o padrão onde você vai se ferrar mais, que é o conservador, independente do caminho que a pessoa escolher, se ela se relaciona em qualquer nível, a única coisa que você pode controlar são as suas atitudes de ser justo no relacionamento, de não arrebentar os seus valores e de ser uma boa pessoa. Mas garantir felicidade em relacionamento não dá.
Você pode ser uma dessas pessoas abençoadas? Pode. Você pode ser uma dessas pessoas que não foram abençoadas? Também pode, né? E é o que eu falo, né, cara? A realidade é que a maioria dos relacionamentos hoje tá fadado a terminar. Não tem o que fazer. Quanto mais rápido você se desapegar disso e você entender que você não controla e que se chegar a hora de terminar é terminar mesmo, mais rápido você entende como que você deve jogar esse jogo para obter os melhores resultados possíveis. Eu acho que isso é uma coisa muito importante porque toda vez que se fala qualquer coisa de relacionamento, sempre se fala, mas fulano de tal e fulano de tal, mas isso e aquilo, mas tal, tal, tal. Sim, cara. A pessoa pode ser feliz, porque existe o fator sorte que determina o relacionamento, e eu chuto aí que 1-2% dos relacionamentos são realmente felizes. Dito isso, muito obrigado pela sua atenção, pela sua visualização. Valeu e fui!